Sabem explicar essa tal lei de unidade étnica na China? Custo a acreditar, mas saiu na mídia burguesa mês passado. Deixa eu te falar aqui, Natasha, porque eu estou inclusive com a lei inteira traduzida aqui, para você ver o grau de absurdo das coisas que acontecem. Tá? Por partes. A lei existe? Existe. A lei é aquilo que o Ocidente e a propaganda sinofóbica anti-chinesa está falando que ela é? Não. Vamos começar de trás para frente. O que eles estão falando, tá? Eles estão falando que a lei chinesa vai ser uma lei para pressionar as minorias étnicas a uma suposta padronização com a maioria Han, tá? Essa que é a propaganda que vem sendo feita no Ocidente. Estão falando assim, a China agora criou uma lei que vai forçar as minorias étnicas a virarem Han, a forçar a falar o mandarim, a só ter o ensino do mandarim, a aculturar, né, a destruir as culturas das suas minorias étnicas e forçar uma padronização da maioria Han. Isso é verdade? Não. Inclusive está aqui a lei e eu vou colocar para vocês, gente. Tem um site que ele ajuda muito para quem não fala, que ele traz a tradução ipsis literis da legislação chinesa em inglês, que é o ChinaLawTranslate.com. Tá? Coloquei aí no chat para vocês. Quer falar, Gohan? João, só um minuto aqui. Assim, essa coisa de obrigar o pessoal a falar o idioma, mandarim, as minorias étnicas, mas a gente tem espaço para Pachohan, Yanomami e Guarani ou não? A gente é obrigado a falar português aqui, as minorias étnicas? Não, a gente mas nem isso a lei... Cara, mas o ponto é que, tipo assim, se quer isso, a lei fala. Saca? Não, se quer isso, a lei fala. Mas eu acho o engraçado é o que a China responde, né? Quando tu fala das minorias étnicas da China, porque você vai para qualquer lugar na China, você fala os idiomas locais, os dialetos, você tem a liberdade, mas o Ocidente, que dizimou todas as populações nativas, não tem problema com isso. Né? Enfim, né? O que acontece, cara? Você vai na França, você tem ensino de occitano. Você vai na Itália, você tem ensino do lombardo, do milanês antigo? Não tem, saca? Então, assim, a verdade é que no Ocidente eles fizeram essa padronização de cima para baixo com quem ganhou e foda-se. E aí na China qualquer coisa é nossa, saca? Mas aí eu trouxe a lei pra gente ver o que a lei fala, tá? Olha só, artigo 15 da lei, que vai falar sobre língua, que é o ponto que eles estão focando mais. Eu vou ler o artigo 15 inteiro e aí a gente vai poder ter uma discussão a respeito da situação. Tá? O Estado deve promover plenamente a difusão da língua e da escrita comum da nação, ou seja, o mandarim. O aprendizado e o uso da língua e das escritas comuns da nação pelos cidadãos não devem ser obstruídos por nenhuma organização ou indivíduo. Por que isso aqui está escrito? Por quê? Porque existem, por exemplo, grupos ligados a terrorismo que estavam tentando operar em Xinjiang, que queriam não que houvesse o ensino de todas as línguas, não que houvesse o acesso à cultura local, mas sim que a lei fosse substituída pela Sharia e que só se falasse uma única língua ali, tá? Beleza. Continuando. As escolas e outras instituições de ensino devem utilizar o idioma e a escrita comum do país como base para a educação e o ensino. O Estado deve promover o aprendizado do mandarim por alunos da pré-escola para que os jovens que concluírem a educação obrigatória tenham compreensão básica do idioma e da escrita comum do país. Os órgãos estatais devem usar o idioma e escrita comum do país como idioma e escritas oficiais. Quando for necessário usar idiomas e escritas minoritárias para emitir documentos de acordo com leis e regulamentos, uma versão no idioma e escrita comum também deve ser fornecida simultaneamente.
No caso em que órgãos estatais, grupos sociais, empresas, instituições públicas e outras organizações precisem usar simultaneamente língua nacional comum e as línguas minoritárias, a língua nacional comum deve ter destaque em questão de ordem, ou seja, vir primeiro no documento ou vir primeiro na legenda. O Estado respeita, protege o aprendizado e o uso das línguas escritas minoritárias, promove a sua regulamentação, a sua padronização e digitalização, apoia a sua proteção, a organização, a pesquisa e o uso de livros nas línguas minoritárias. Meu irmão, o que eles estão falando aqui? Que, além de ensinar as línguas minoritárias, aonde se ensina as línguas minoritárias, tem que ensinar o mandarim também. E aí, o pessoal pega isso aqui e está falando, a China está forçando as populações a destruírem a sua... Saca? A sua língua local. A China está forçando não sei o quê. Não tá, cara. Não tá. Aqui, ó. Artigo 3. Para forjar um senso de comunidade do povo chinês, todos os povos étnicos devem ser conduzidos a estabelecer firmemente um conceito de comunidade que compartilhe um destino comum, as alegrias e tristezas, as honras e desgraças, vidas e mortes, a fim de fortalecer a coesão do povo chinês. Artigo 5º. Todos os cidadãos da República Popular da China são iguais perante as leis. Todas as etnias na República Popular da China são iguais. A discriminação ou opressão contra qualquer etnia é promovido, saca? Artigo 7º. O Estado deve promover a unidade e a luta compartilhada por todas as etnias, bem como a sua prosperidade e desenvolvimento comum. Promover o desenvolvimento coordenado da civilização material, política, espiritual, social e ecológica. Impulsionar plenamente o desenvolvimento e o progresso de todo o povo chinês. O artigo 8. O Estado deve defender e melhorar o sistema de regiões étnicas autônomas, preservando a sua unidade nacional e étnica. Essa é a lei que os caras estão falando que está pressionando as minorias étnicas, Glau. Não. Outra anedota prática aqui. Essa coisa de IA dublando voz, eu vou pro lado das IA chinesa e você consegue as IA dublando com os dialetos locais. Já tem vários que a IA consegue lá. Eles estão realmente aplicando a lei em documentação e preservação das línguas locais, enquanto a gente não tem nem metade do caminho andado para isso no Ocidente, sabe? No Brasil, por exemplo, a gente não tem IA falando nos dialetos indígenas, nos idiomas indígenas. Não tem. Mas não tem, cara. E assim, a lei está inteira preocupada com intervenção estrangeira e com tentar quebrar a unidade do povo. Vou ler mais um artigo. 10º. Cidadãos da República Popular da China têm obrigação de preservar a unidade nacional e a unidade das etnias da nação e devem preservar a soberania, segurança e interesses de desenvolvimento da nação. Questões de unidade étnica e progresso não devem sofrer interferência de forças estrangeiras. Todos os atos que utilizam pretexto como etnia, religião ou direitos humanos para insultar, menosprezar, conter, suprimir, infiltrar-se ou minar a República Popular da China devem ser combatidos com firmeza. Saca? E aí... Essa parte étnica é muito interessante, porque a China está protegendo as questões étnicas internas. E aí, para nós brasileiros, que somos um país, querendo ou não, multiétnico, né, por motivos forçados, a maioria deles, a gente não vê lógica em você separar a população por grupos étnicos, né? Então, a gente tem vários grupos étnicos de pessoas negras que vieram forçados da África. Hoje a gente não divide no IBGE a gente que veio da região de Angola, a gente que veio da região da Nigéria. A gente não faz essa divisão no Brasil, né? E aí, na China,
oficialmente eles têm essa divisão étnica na identidade deles. Então, lá tá escrito, né, o nome, data de nascimento, etnia Han, etnia Miao, etnia Manchu, etnia Uigur, etnia Kazakh, etnia coreana. Todo mundo tem isso. Isso serve para políticas públicas. Então, por que eu digo que no Brasil a gente não é acostumado? Porque a maioria dos países do mundo que não foram colonizar, não foi o novo mundo, né? Todo mundo tem essa divisão clara étnica dentro do país. E para eles, pertencer a uma etnia nítido do que você pertence, é tranquilo. Só que qual é a contradição que a China vai enfrentar daqui a alguns anos? Porque a tendência hoje que a China está virando um centro cosmopolita, tem cada dia mais estrangeiro aqui. Eu comparo quando eu vim em 2008, era tudo mato, hoje é estrangeiro, e Xangai é só estrangeiro. Tá virando uma Nova York, Xangai. Chineses estão fazendo obras no mundo inteiro, então a gente tá vendo a BYD, mas na África também, e eu já vi casos e debates na internet chinesa sobre o chinês que casou com uma mulher da Etiópia, nasceu uma criança. Ele quer dar o passaporte chinês para ele, cidadania chinesa. Esse garoto, quando for registrado na China, esse garoto ou essa garota, ele vai ser Han na identidade? Ele vai ser... E aí, os chineses estão debatendo com essa expansão étnica da China, não digo de misturar com outros países, é um problema que talvez daqui a 10, 20, 30 anos o governo precise reaver essa política de etnia, porque exatamente toca no problema da lei. Você tem que proteger as questões étnicas da China para invasões estrangeiras, ou para não se meterem, né? Os estrangeiros não se meterem. Mas a partir do momento que a China vai flexibilizando a entrada e saída de pessoas, né? O Brasil está com isenção de visto de 30 dias. A tendência é a China pegar os países aliados e cada vez mais flexibilizar essa entrada e saída. Você vai ter uma população de pessoas com uma questão étnica problemática dentro da China, né? Em algum momento isso vai ter que ser resolvido, mas eu estou só estendendo o problema, que não tem muito a ver com a preservação da etnia, mas é um ramo do que surge daí dessa lei, né? Eu não sei se deu para pegar a linha de raciocínio, mas... Não, fez sentido. A China vai enfrentar contradições eventualmente contra isso, mas o que o Ocidente alega hoje é pura propaganda sinofóbica, né? Isso aí é claro.